existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Boa noite, a paz do Senhor. E talvez não seja noite quando você está assistindo, mas se você já está assistindo agora, quando esse episódio foi lançado, já coloca o teu boa noite, já diz aí de onde que tu é, o teu nome, quem é que está nos assistindo. É muito bom estar aqui para mais um episódio do nosso podcast Bolsa de Mulher. Estou aqui com a Josi. Boa noite. Mais boa uma noite, vez. Hoje vocês estão vendo que está faltando uma pessoa. Às vezes vai acontecer, né, pessoal? Porque essas bolsas de mulher, elas são muito cheias. A agenda, Isso quer dizer a agenda muito cheia. Então, às vezes dá uns desencontros. É. Mas estamos aqui também hoje com uma convidada, para mim, muito especial. Uma amiga muito querida, nordestina, que está aqui hoje. Daiane Santos, doutora Daiane Santos. Sem doutorado, né, gente? Sem doutorado, mas é porque ela é advogada. E eu também. E às vezes a gente gosta, né? Às vezes a gente gosta de uma doutora. Mas é realmente um prazer te ter aqui hoje. O prazer é meu. E, pessoal, né? Hoje o assunto ele é um pouco mais delicado. Nós conversamos, né? Que esse podcast fala da bolsa. E na bolsa tem vários itens. Hoje, particularmente, está chovendo. E um dos itens que a gente usa é o guarda-chuva. Que ele vai nos proteger, né? E também outra coisa que normalmente nos protege é o nosso lar, mas infelizmente nem sempre. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre violência doméstica e pensei na Daia porque ela tem bastante experiência com isso no trabalho dela. E eu quero então que tu explique um pouquinho como é que tu foi parar nessa área, né? Porque o direito tem um leque muito grande, como dizem, mas tu foi parar nessa área que é de extrema importância. Exato. Então, hoje em dia, né, eu sou oficial de justiça, mas na verdade, quando eu me formei, a gente se forma na faculdade de Direito sem saber muito para onde ir, devido aos nichos e leques muito grandes. Mas por um período eu só tinha carteira da OAB e não tinha uma área específica para advogar, mas eu disse, não, eu preciso advogar em alguma área específica porque eu não posso ser generalista. Então eu comecei a fazer voluntariado. Mas aí quando eu pensei em fazer voluntariado em áreas, né, começou a pandemia. E aí foi quando eu disse, eu preciso fazer voluntariados que a princípio não me demande tanto esse risco para minha família e tudo mais. Aí foi quando eu conheci até mesmo o Justiceiras, que é um projeto, né, de uma promotora, inclusive, que várias pessoas do Brasil são voluntárias em áreas jurídicas, de psicólogo, assistente social, para poder atender virtualmente pessoas que registram ali através do Instagram ou do site desses coletivos ali, para que solicitando ajuda. E aí eu comecei dessa maneira, tipo, voluntariado online. Aí quando tava meio que passando a pandemia, aí eu disse, não, eu preciso de algo presencial para vivenciar essa realidade que, na verdade, já tocou muito no meu coração ao fazer só no online, porque só no online eu já tinha
sido impactada com essa realidade que, na verdade, a faculdade não tinha me trazido essa consciência. Eu acho que eu já vivia num contexto que todos nós vivemos num contexto de conhecer alguém que sofreu violência ou algo assim, mas na verdade eu nunca tinha despertado para isso. Aí foi quando no voluntariado eu despertei e aí eu fiz voluntariado presencial também. E aí foi quando eu ia, a princípio, para um centro de atendimento à vítima de violência doméstica em Olinda. E lá é vinculado ao município, mas tem também essas casas, assim, abrigos e tudo mais, estadual, né? O que eu fazia parte era o municipal. E a gente recebia mulheres que precisavam de um auxílio jurídico para ser encaminhadas para a delegacia, e muitas vezes era através de lá primeiro, que era o apoio, ou a própria delegacia que encaminhava para lá. E aí eu fazia muitas vezes acompanhamento com essas mulheres na delegacia, porque muitas vezes elas irem sozinha não tinha até a condução da narrativa do fato de uma maneira que ela pudesse ficar melhor acobertada no que ela estava dizendo. Que às vezes nem elas conseguiam expressar exatamente o que estava acontecendo, né? Exatamente. Então foi quando eu vi que, tipo, não é só, enfim, ter a casa ali ou ter a informação divulgada, mas muitas mulheres, mesmo com a informação de, não, eu posso ir ali na delegacia denunciar, mas até a forma da denúncia vai modificar a forma que aquela informação vai chegar ao juiz e vai ser concedido ou não. E muitas vezes, e uma coisa que é importante mencionar é que o juiz só concede o que é pedido. Exato. O que é pedido, ele não presume nada, ele lê o que foi pedido. E simplesmente, muitas vezes, o que é pedido está incompleto diante do que ela pode pedir. E enfim, do foco que deve ser dado. Então, eu fiz esse voluntariado nesse sentido e me abriu esses olhos, né, de tipo, a informação, antes mesmo da mulher ir na delegacia, muda o decorrer do processo e especialmente no início, nesse sentido das protetivas, né? Que é o caminho inicial de uma denúncia de violência doméstica. Então, assim, isso foi a princípio um voluntariado, mas depois eu disse, não, eu quero trabalhar com isso. E aí foi quando eu comecei a me colocar até no mercado, na época que eu era advogada, como advogada de violência doméstica no sentido de criminal e família, né? Direito de família. Porque tá associado, uma mulher que denuncia precisa se divorciar, precisa de pensão alimentícia, precisa da divisão de bens. E, enfim, é um leque que abarca não só, tipo, ele fez isso e eu quero que ele seja preso. Não é só isso, sabe? E aí, enfim, fiquei um tempo ali advogando e hoje estou como oficial de justiça e trabalho diretamente também como uma das partes, né, que tem contato com essas vítimas. Hoje mesmo eu fiz um afastamento de um agressor do lar, que justamente uma das questões que a gente tem de contato direto, de intimação da vítima, intimação do agressor e fazer esses contatos de afastamento dos que foram ali, né, denunciados, registrados naqueles atos. Então, é uma realidade que eu vi de diversos ângulos. E aí hoje eu estou em outro ângulo, mas não deixa de ser algo que todos os ângulos se complementam no sentido de, tipo, as pessoas precisam de informação. E precisam desse cuidado, dessa assistência, né? Porque às vezes a gente pensa assim, tem que falar para ela ir denunciar. Mas, claro, no calor do momento, né? A gente, às vezes, tem que contar alguma coisa e se troca as palavras e elas ali na emoção, muitas vezes, podem não conseguir comunicar e é bem isso. Se não tiver ali bem específico, bem escrito, bem dito o que ela precisa em todas essas áreas, o juiz talvez não vai poder fazer muita coisa porque está incompleto, né? E tu consegue ver, inclusive, até o momento da determinação, da realização, né, de uma retirada. Então, tu vê o estado da mulher desses vários momentos, né, de vulnerabilidade. Então vai nos contando um pouco desse processo, assim, né, porque a própria denúncia já é bem difícil para elas, né? Sim, exato. Muitas demoram, né, e ficam num contexto ali ainda de violência não identificada, porque eu acho que muitas vezes nós como sociedade, inclusive, só identificamos muitas vezes quando tem lesão corporal. Mas não é só isso.
tem um caminho e uma coisa muito mais completa do que a violência. A própria legislação fala a questão de que não é só a violência física, né? Tem a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial. Então, tipo, muitas vezes a mulher, a depender de como narra isso, num contexto de que não tem uma violência física, até mesmo as pessoas que deveriam estar se apropriando do que é fazer a denúncia, não entendem que aquilo ali é um fato criminal nesse sentido de violência doméstica. Porque, por exemplo, é uma linha muito tênue em algumas coisas, de você identificar, a forma que ela fala, identificar só o que ela está dizendo como algo que, não, isso aqui não é uma violência, isso aqui é só para você entrar com um processo de divisão de bens. Ele não necessariamente olhar com um olhar de violência, mas aquele ato dele estava sim cometendo uma violência patrimonial, por exemplo, sabe? E aquela forma de falar dele, não, muitas vezes a gente relativiza, tipo, diminuindo aquilo como se fosse, não, mas todo mundo tem defeito, aquela palavra que foi um adjetivo negativo, não foi uma violência a ponto de eu envolver um terceiro, que é o judiciário. Então, tipo, como assim eu vou envolver um terceiro se ele só me chamou de, sei lá, termos que eu posso simplesmente relevar porque no outro dia ele estava bem de novo comigo? Não, mas aquilo ali inclui sim um crime, sabe? E muitas vezes, por exemplo, até a própria legislação também diz para a criação de delegacias da mulher, para que tenham pessoas capacitadas para receber a informação e, inclusive, traduzir ela na forma de escrever. Porque quem escreve não é a mulher, quem escreve é um servidor público, que muitas vezes tem que traduzir o que ela está dizendo. E diante do que ela disse de 10 minutos, de, sei lá, 10 palavras, eles só vão botar ali, sei lá, 5 palavras das 10 que ela disse. Ou seja, traduzir, e essa tradução, muitas vezes, até antes de transcrever para o papel, ele tenta... Eu já acompanhei mulher, por exemplo, que na hora que ele estava falando, ele queria, tipo... não, mas aconteceu então de determinada forma. Exatamente. Então, tipo, induzia pra ela... Então, você quis dizer isso pra poder ele, tipo, ter a afirmação dela, ele escrever isso que não era o que ela tinha dito. Sim. Sabe? Então, tipo... A pessoa coloca a sua visão do acontecido. Mais ou menos isso. E aí, se a pessoa não tá preparada pra enxergar que aquilo ali é violência, induz a ela a nem denunciar. Então, tipo, ela já passou pelo processo de vários familiares, que muitas vezes também já induz. Pra que você vai envolver o judiciário? Ele só falou isso. Ou só fez isso. Ele te bateu? Não. Então tá tranquilo, né? Meio... Exatamente. Então, assim, é um contexto que vai desde pessoas saberem pra ajudar outras, pessoas saberem pra se libertar e pessoas que devem ter a capacitação para o próprio trabalho, para poder identificar no trabalho, porque até mesmo pessoas que são de delegacias não especializadas não estão necessariamente capacitadas para aquele tipo de crime. Eu tava até pensando, né? Olha as possibilidades de profissões. Daqui a pouco tem um jovem, tem um adolescente nos assistindo. Porque, imagina, e a gente comentava isso enquanto vinha pra cá, que talvez ali a gente não possa falar, né, literalmente de Jesus. Mas enquanto tu tá ouvindo ali uma denúncia, tu tá em pensamento, tu tá em oração. Tá dizendo, Jesus, me ajuda, me dá o discernimento correto para eu poder aqui, na minha função, com o que eu posso fazer, tá sendo de uma ajuda, né? E não apenas, como a Daya tava contando, né? Vai ouvindo, daí tu pensa, foi mais ou menos assim. Tem um outro processo vindo, né? Exato. Então... começando por essa ajuda na denúncia, essa denúncia feita aqui pelo Sul, acho que tem algumas delegacias especializadas, né, nos casos de violência doméstica para mulheres, né, então ela vai lá e consegue fazer a denúncia, e aí? Exato. Assim, existe delegacias especializadas, mas ainda é pouco, em comparação ao tanto de municípios e de pessoas. Tanto que a gente estava conversando que, além da delegacia, por exemplo, tem casas-abrigos, que são casas que são muitas vezes direcionadas pela própria delegacia para mulheres que estão ali denunciando para irem por não terem para onde ir depois. Só não voltarem para casa, né? Voltar com... E aí, por exemplo, só para dar essa dimensão, porque eu não tenho a dimensão de quantidade de delegacia, mas só para
equiparar essas casas-abrigos mesmo, a gente tem mais de 400 municípios no estado, mas as casas-abrigos não se tem, a média tipo, ali é de umas 14 no estado. É pouquíssimo. Exato. Então, tipo, é algo que é uma proporção também que não se tem tantas capacitações, não só desses lugares, mas também de delegacia, não se tem. E aí, como é que é essa questão, né? A maioria que não se tá numa localidade para denunciar que tem a acessibilidade da delegacia especializada, vai numa delegacia comum. E em alguns locais, pode-se denunciar, inclusive, virtualmente, porque tem algumas questões de boletim de ocorrência que pode fazer pelo site. Mas, geralmente, a maioria dos estados ainda estão fazendo esses registros de forma presencial na delegacia da Polícia Civil, né? E aí, geralmente, a mulher chega, faz essa ocorrência ou em delegacia especializada ou em comum, que a maioria, infelizmente, ainda está sendo comum. E, no geral, assim, por exemplo, o contato que eu tive de delegacia especificamente lá em Recife, onde eu fiz voluntariado diretamente na delegacia, a mulher chegava, a princípio, num primeiro momento, falava com um escrivão ali, que vai meio que filtrar o que ela está querendo registrar, e aí ele passava para uma outra pessoa especializada para detalhar mais sobre o fato. Então, era como se fosse um fato resumido, depois um fato mais detalhado por outra pessoa. Então, passa por mais de uma pessoa relatando o fato. É como se fosse uma triagem. Exato, uma triagem e, tipo, depois um complemento maior. E aí, nesse momento, é onde ela relata e solicita o que ela quer. Então, ela relata o fato, tipo, a maioria, né, me bateu. Beleza, só relatou aquele fato. Só que aí, o que ela vai solicitar? Ela mora junto com ele. Vai solicitar que ele saia de casa? Aí, ele não mora junto, mas você vai solicitar, então, que ele não entre mais em contato com você. Então, é um afastamento, que é diferente quer dizer, é um distanciamento. Que afastamento é quando residem juntos e vai retirar ele de casa. E distanciamento é tipo, não residem juntos, mas eu quero uma distância mínima que ele tem que cumprir ali. Isso é o mesmo que medida protetiva? Exatamente. Tá, eu não entendo muito. Exatamente. É porque eu comecei a explicação, mas o termo do que ela vai solicitar é medidas protetivas. Que muitas vezes ela nem sabe colocar nesses termos, mas vai ser direcionada ali, até no formulário que eles vão preencher, vai ser medidas protetivas. Mas as medidas protetivas de urgência, que é esse o termo que se solicita, envolve várias coisas para se pedir. E muitas vezes ela nem sabe o que pedir, justamente por quê? Porque se reside com a pessoa, ok, afastamento. Se não reside, distanciamento. Mas não é só isso. A pessoa também na delegacia, por exemplo, pode solicitar pensão alimentícia para o filho, sabe? Então, tipo, mas só que isso muitas vezes não é muito falado nem na própria delegacia para perguntar para a mulher, tipo, você quer isso? Porque resume muitas vezes em ela falou isso, eu vou escrever isso e pedir só isso e tchau. Só isso, porque tem muita gente na fila. Claro. Só que aí, justamente, opções, por exemplo, do que se pode pedir, né? Além do que é de praxe, que além do afastamento e distanciamento, a pensão alimentícia que eu falei. Pensão alimentícia, muitas vezes, se a pessoa só diz que tem um filho com o agressor, não presume que ele já vai ser dado a pensão alimentícia. Não, precisa ter comprovações de documentos. E as medidas protetivas não precisa de documento nenhum se você não vai pedir a pensão alimentícia. Por exemplo, porque a palavra da mulher é suficiente. Se a mulher disse, ele me bateu, ele fez isso, ou ele fez aquilo, e não leva nenhum documento a princípio, só a palavra dela, do que está transcrevendo ali, é o que vai para o juiz. E muitas vezes, a depender de como foi descrito, vai ser concedido, só com a palavra. Eles fazem alguma corpo de delito para ver, comprovar se houve violência? Exatamente. Só com a palavra para a maioria das questões. Porém, quando tem violência física que deixou marcas, tem que fazer o exame de corpo de delito. E aí, justamente, a própria delegacia ali também coloca isso como, enfim, uma prova junto, né? Mas nem todo tipo de relato que solicita medidas protetivas vai envolver provas ali a princípio. Por quê? Porque o processo em si da questão de ele virar um réu de uma ação é diferente de solicitar medidas protetivas.
Porque medidas protetivas é algo que a mulher tá ali de forma mais urgente de querendo É relatar. preventivo, né? Uma coisa bem mais rápido e já se ela tá num local de perigo, a gente já tem que, de alguma forma, proteger ela. Exatamente. E é como se fosse o início de um futuro processo. Uhum. Então, e a princípio, esse início de futuro processo já protege só com a palavra dela. Só que aí, pra ele virar um réu, assim, de uma futura ação, enfim, que muitas vezes é o Ministério Público que vai fazer essa denúncia, não se ela quer ou não, porque a depender do que ela relatou, independente de ela dizer assim, não quero mais, não importa mais, porque existe ação pública incondicionada, que é justamente esse termo, quer dizer que quem é o responsável para fazer a denúncia daquela ação não é se a mulher quer ou não, é se aquele fato chegou ao poder público, é o poder público que vai denunciar, que é o Ministério Público. Até porque, pensando, né, uma coisa que a gente ouve relatos é que, como isso mexe muito com as emoções, a mulher ela pode denunciar e depois, em algum momento, ela querer Retirar, não, mas quem sabe não é pra tanto, ou de repente o companheiro acaba convencendo de que não vai fazer mais, enfim. Só que, como ela falou, né, agora que o poder público ficou sabendo, né, tem conhecimento que houve um crime, porque a lesão corporal é um crime, a violência doméstica é um crime, então vai acontecer essa ação. E eu acho que também é o contexto que envolve, né? Porque eu acredito que deve chegar muitos casos lá que pergunta e não foi a primeira vez. Porque que nem tu falou, né? Às vezes pra denunciar é um processo. Pra mulher chegar ali, às vezes, na Sim. coragem de falar, é porque não foi. Eu acredito que é difícil que a primeira vez que aconteceu, não, eu já vou lá e vou denunciar e vou resolver isso. Não. Normalmente é um ciclo que a mulher já tá vivendo e quando já não aguenta mais ou quando chegou num limite muito terrível de violência, é que chega lá. E eu já ouvi muita história, assim, de mulher que retira a queixa, que nem tu falou, né? E eu acredito que é todo o contexto, né? Porque às vezes ela depende financeiramente dessa pessoa. Às vezes tem filhos com essa pessoa, não vai ter pra onde ir. Ah, tem um abrigo, tá? Mas tu vai abrir mão de tudo, vai deixar tudo pra trás. E aí entra a questão emocional também, né? Eu acredito que seja isso. Vínculo, porque, né? Que teve com a pessoa. Aí depois, tá... O cara foi, bate, machuca, mas depois vem com aquela palavra mansa, ai, me desculpa, eu me arrependo, isso não vai mais acontecer, daí a mulher vai, retira, volta com ele. É um ciclo que... Mas eu acho que é bem importante a gente entender que a gente não pode se submeter e não pode aceitar, né, viver dessa maneira. A gente não entra num relacionamento pra sofrer, seja que for um abuso psicológico, uma violência psicológica que às vezes machuca tanto ou até mais, né, do Sim. que uma física que vai deixar marcas pro resto da vida. Então, talvez tenha alguém que tá em casa ouvindo que nem pensou que violência fosse só quando tomava um tapa, né? Mas não, na verdade, a violência, ela é muito mais do que isso, né? Então, a gente tem que entender que tem algo, tem um setor, não sei se é um setor que se fala, mas tem algo que pode nos ajudar Sim. a sair dessa situação, né? Sair desse ciclo vicioso e que tem uma esperança de uma vida sem sofrimento, né? Aí a Carol tinha perguntado na questão, assim, o que acontece, né? Tá, ela denunciou, mas na prática, assim, essa medida protetiva, como é que ela funciona, assim? O que acontece com... Ela solicitou, aí o juiz vai analisar, tem 48 horas para analisar, então é rápido a decisão, geralmente, e a gente intima justamente da decisão do juiz de acordo com o que ela solicitou e do que ela relatou. E aí, muitas vezes, a maioria é tirar ele de casa, e aí, isso é o papel do oficial de justiça, muitas vezes, a gente vai lá no local e retira ele de casa para que ela retorne, ou justamente... Se ele não mora, a gente faz só as intimações de ambos. E caso ele descumpra, ele fica, enfim, submetido a poder ser preso em flagrante e responder por um crime de descumprimento. Então, assim, a medida protetiva em si, ele não está respondendo um crime. Mas, se ele descumprir, é um crime de descumprimento de medida protetiva. E ela pode escolher registrar e representar ou não representar, dependendo do que for o fato. E a representação, ele também torna um réu depois. Mas no decorrer das medidas protetivas, é um prazo, né? É só um período. Muitas vezes são 6 meses que a mulher tem de medida protetiva, 3 meses, 2 meses. Isso depende do juiz e da comarca, porque na legislação não tem um período
fixo, assim. Então, depende muito do juiz. Mas esses meses, geralmente a Maria... Como é o nome? Tem a Patrulha Maria da Penha, que é por meio da Polícia Militar, né? Aqui no Sul, a Brigada Militar fica fazendo rondas nas casas, nos endereços das mulheres que fizeram essas denúncias. Para justamente, enfim, fazer esse acompanhamento. Isso é até interessante, porque infelizmente a gente ouve de muitas medidas protetivas não sendo cumpridas, né? Porque, para ver, isso é um assunto que envolve muitas coisas, né? Envolveria aqui um psicólogo também, para tratar bem dessa mulher e do homem também, entender de onde vem essa raiva, essa ira e tudo mais. E claro, né? Nós somos cristãs e o que sempre vai vencer é a palavra de Deus. Sim. E de entender que eu nunca posso agredir alguém que foi feito à imagem do Senhor assim como eu. Sim. Nunca. Principalmente alguém que era para eu amar e cuidar, né? Então, a gente sabe que infelizmente as medidas nem sempre acabam por trazer algum efeito. Mas também é bom saber, olha, eu mesma, e olha que eu sou do direito, eu não lembrava essa informação, que a brigada de vez em quando faz essas passagens, assim, porque o cara na raiva, ele vai olhar, essa medida protetiva aqui, nada. Sim. E vai se encorajar a fazer alguma coisa, né? Sim. Mas passando por isso, chegando ao processo, essa mulher, né, lembrando, gente, que tem a Defensoria Pública, Exato. né, porque às vezes a pessoa pensa, mas como é que eu vou arcar com tudo isso? Mas tem a Defensoria Pública, que é gratuita e pode ajudar nesse acompanhamento e que vai ser necessário, né, para todas as fases desse futuro processo. Exato. Na verdade, para ir para a delegacia em si, justamente, a pessoa não precisa de advogado, mas é bom ter uma orientação antes, no mínimo, para saber como falar ali na delegacia. E no processo em si, é bom lembrar que, na verdade, quem representa a vítima é o Ministério Público. E quem vai acompanhar, de fato, quem está sendo acusado é a Defensoria Pública. Que é justamente, eles são os advogados públicos de quem está sendo acusado. A não ser que eles tenham condições, né? E acabem contratando. E óbvio, a mulher pode ter um assistente de acusação, que é justamente um advogado constituído para auxiliar o Ministério Público na denúncia. No decorrer ali. Óbvio, tem crimes que não é o Ministério Público, tem crimes que é a própria pessoa, é uma ação como se fosse... privada, né? Privada, exatamente. Então, mas nesses casos de violência doméstica, a maioria é o Ministério Público e a mulher vai ter essa assistência do Ministério Público. E aí pode, sim, obviamente, ela ter esse contato direto. Óbvio, a gente acha esses órgãos públicos muito distantes, mas ela pode também ter essa proximidade com quem representa a vítima, né? Que é o Ministério Público, para auxiliar nesse sentido. E, especialmente, juntar provas, indicar testemunhas, ter muito essa questão de saber que processo se julga com base, óbvio, a protetiva é mais na palavra que dá, mas processo para condenar alguém, o juiz analisa provas. Então, essa questão de ter uma orientação até mesmo, enfim, indo na própria defensoria, não no sentido dela lhe representar, mas no sentido, no mínimo, dela lhe orientar como se produzir provas, pra poder ela juntar um print que ele falou tal coisa, tal postagem que ele fez ali, humilhando ela de determinada forma, pessoas possíveis que ela pode indicar que viu aquilo, vizinhos. Então, orientações de como ela produzir e indicar no processo questões que possam levar a, de fato, uma penalização daquela pessoa. Exatamente, Mas dá conta, assim, pra gente um pouquinho, assim, da tua experiência, o que tu vê de realmente dificuldade delas, por que muitas vezes ou tem medo, a gente até já comentou um pouquinho, tem medo de denunciar, ou denuncia e depois volta atrás. Sim. Infelizmente, a gente tem muito caso de, tipo, ela pediu e geralmente é rápido. As medidas protetivas são dadas rápidas. Na própria legislação tem que o juiz tem 48 horas para dar. E, em geral, tem acontecido nesses prazos. Quando a gente já vai intimar elas da decisão, que foi nesse prazo, ela já voltou com ele. Sabe? Várias vezes. E hoje mesmo, eu falei com uma brigadiana que estava indo no fórum para, tipo, saber a questão de tipo, decisão que foi revogada, se tinha sido revogada e
ela estava solicitando os e-mails, né? Por conta que ela tinha somente que estava vigente, ou seja, tinha sido concedido. Não estava com a decisão de que não tinha mais, porque quando se pede a decisão e não quer mais, depois o juiz pode revogar. E aí a própria Patrulha Maria da Penha, que foi esse contato que eu tive com a brigada hoje, ela perguntou assim, eu tava indo pra casa de algumas mulheres e o agressor tava lá, mas só que ela não queria que ele fosse preso porque eles já tinham se reconciliado. E só que o meu papel na patrulha, ela falando, é que tipo, é prender se tá a decisão vigente. Claro. Mas Porque ele não cumpriu, né? Teoricamente. Exatamente. Só que a própria mulher dizia pra não cumprir. Meu Deus. Então, tipo, isso acontece direto. E o que eu vejo é justamente isso, assim. Primeiro, eu acho que a dependência emocional, assim, completamente é mais do que qualquer outra coisa que eu visualizo. Porque tem muitas que nem dependem financeiramente. Mas tem uma dependência emocional de voltar e acreditar que ele vai mudar. Porque a mulher também vai muito pelo ouvir, né? Quando daí tu ouve um carinho. Mulher é emoção, sentimento, né? Exato. E essa questão, né? Às vezes a gente vê pessoas aí na mídia, pessoas com dinheiro e que passam por isso e tu pensa, ué, mas por que ela não conseguiu denunciar? Ela tem os contatos, ela poderia ter um bom advogado e tal. Mas é que tem aquele vínculo emocional que ela não consegue se desvencilhar. E até os casos de feminicídio aumentou muito, né? A gente vai ver na televisão e normalmente é aquela história daquele ciclo de um relacionamento que os familiares, os amigos já viam que era abusivo, que terminava e voltava, e daqui a pouco tinha violência, e daqui a pouco ela posta alguma coisa, e daqui a pouco estão de volta. E eu acredito que nesse meio do caminho vocês devem ver muitas situações como essa, né? Em algum momento tu viu, nessa tua experiência, uma história triste, assim, de terminar com, não só na violência, mas terminar em ele matando, uma morte, alguma coisa assim? Olha, confesso que eu não me lembro agora nesse momento, principalmente porque eu faço a intimação muitas vezes e depois anda o processo e não necessariamente eu tô acompanhando se não teve outras intimações no decorrer, assim. Então, eu não me recordo nesse sentido de acontecer tragédia de feminicídio. Mas acontece de mulheres retirar, a gente ir lá, elas querem retirar, mas depois solicita de novo, a gente tá intimando ela de novo. Então, assim, eu chego no feminicídio, mas é algo que é um caminho. Claro. Porque se a pessoa solicitou, aí tirou porque acreditou nele, aí tá solicitando de novo porque piorou do que foi a última vez. Então, é um caminho que, tipo... E qual é o limite, né? Da próxima vez vai bater mais, da próxima vez vai bater mais, até quando? Por isso que é interessante também a família, os amigos, né? Sempre prestarem atenção, ter conhecimento sobre o assunto, chegar perto, né? Cuidar também, porque a gente conversava antes, não precisa esperar uma coisa tão trágica assim, né? Não espera uma tragédia dessa que não tem como voltar atrás, que daí já foi, mas também... Né, outras a Dael antes me contava algumas questões de mulheres que têm essa dependência financeira. Então, para onde eu vou, ou eu tenho um filho, mas daí eu vou trabalhar, eu vou deixar ele com quem? Mas daí o dinheiro não é suficiente. Tem também essa questão, né? Sim. E é bom lembrar também que a gente, quando fala em violência doméstica contra a mulher, a gente foca muito em relacionamento conjugal. Só que violência doméstica, enfim, contra a mulher não é somente marido e mulher. É importante lembrar que, tipo, a mulher, a figura da mulher é a vítima nessa legislação, realmente. Mas se foi um tio, um pai... Um idoso, tem a questão dos idosos, de crianças também, né? Exatamente. Então, é importante abranger até mesmo o olhar da Lei Maria da Penha nesse sentido de que não é só alguém que eu posso estar identificando a violência, um casal. Não, eu posso estar identificando a violência, justamente, a filha, como é que está nesse sentido com a mãe, muitas vezes. E aí a mãe solicitou contra a filha a medida protetiva. Então, contra um tio, contra um padrasto. Então, existe vários níveis de violência doméstica contra a mulher, né? E familiar ali. Então... Sim, e é algo que, veja, a gente tem que tratar isso muito, porque muitas vezes uma criança que cresce nesse ambiente, ela pode se tornar um dia uma vítima ou pode se tornar um dia o agressor.
Então a gente tem que ter um olhar muito especial para isso, porque a gente não quer esse ciclo de minha mãe viveu assim e hoje eu não tive o entendimento do que é amor. Eu via o que parecia ser amor dentro de casa e no fim não é, né? Já vi casos também assim de uma moça que ela fugia para dentro do guarda-roupa com os filhos e dizia, vamos esperar o pai se acalmar. Meu Deus. E ela, quando dava entrevista, ela falando, mas eu até achava que era normal, né? A gente vai ali, se esconde e espera. E eu fiquei pensando, mas, nossa, que raciocínio que ela fez para pensar que aquilo ali é normal, né? Então, principalmente, né, a gente, voltando aqui à palavra de Deus, hoje ainda eu estava no meu trabalho, eu estava vendo um livro sobre família e estava batendo muito nessa tecla, que o relacionamento aqui, falando um pouco do conjugal, mas da família toda, né, é principalmente agradando a Deus, né, e lembrando, eu te amo porque primeiro Ele me amou. Então, eu não vou te tratar de uma forma que vá primeiramente machucar o coração do Senhor. E dentro da igreja, infelizmente, a gente não pode fingir que não acontece. existe. Já ouvimos, já teve casos que precisaram ser tratados. Então, em algum momento, há falha no entendimento quanto à palavra, quanto ao seu papel, quanto o que precisa ser ajustado. Então, a gente falar sobre um assunto como esse é importante, sim, dentro da igreja também, tratar, né? Tantas famílias, às vezes, que estão acabando se destruindo e a gente, se for entrar na raiz do problema, tá lá, tá no relacionamento, né, conjugal, tá na violência, tá... Às vezes, a gente já ouviu, né, de crianças dizer, eu queria que meu pai fosse o que ele é dentro da igreja, que ele fosse aqui dentro de casa. Porque, às vezes, aqui, é uma bênção, mas dentro de casa não é. Mas que a gente possa ter o coração, né, voltado e quebrantado para a palavra do Senhor e para ter esse entendimento. O homem amar e cuidar da mulher como Cristo amou a igreja. Isso é uma referência a sua tão vida, forte, né, por ela. Que comparativo é esse, né? Exato. Não, eu sempre digo que, na verdade, eu foquei na questão jurídica, mas, na verdade, o jurídico é só paliativo. Porque o que resolve não é uma condenação, muitas vezes, de uma pessoa. É simplesmente porque uma pessoa que fez determinado ato deixou, muitas vezes, rastros de tragédias emocionais numa família e numa geração. Só que o Senhor restaura isso. É verdade. E a gente precisa falar desse ponto de que não é uma condenação que vai resolver, porque é só o Senhor que restaura o que aconteceu. Sim. E simplesmente não só restaura, como Ele nos ajuda a ter discernimento, a nos tomarmos decisões de não entrarmos nisso. Exatamente. Então, quem ainda, por exemplo, não escolheu, né, a constituição da família, ter muito discernimento do Senhor quanto a isso. Porque realmente algo muito fácil de se tornar algo que é distante pra gente, que é violência. Muitas vezes na nossa casa a gente não tem essa proximidade, mas a depender, a gente pode fazer escolhas que nos levam a se tornar uma vítima. Então, ou realmente diante do fato de alguém que já escolheu, que já passou, que já foi vítima, mas saber também que, independente da escolha que fez, Deus também restaura. Claro. E não só falando em restauração no sentido especificamente dessa pessoa que cometeu o crime, porque muitas vezes, infelizmente, mesmo no contexto de igreja, vai ser necessário um divórcio ali, a depender daquele tipo de contexto. Mas Deus, ao pensar na restauração, não necessariamente também impedir de você tomar atitude judicialmente, ou nesse contexto de por fim aquela condição de vítima, né? Exatamente. Enfim. E é exatamente isso, né? Nós vamos finalizando e talvez você já passou por uma situação dessa e conseguiu vencer, né? Talvez era até um namorado e conseguiu terminar. Mas que não volte isso numa próxima, porque às vezes acontece. Né? Conseguiu sair de um, mas vai pro outro. Por quê? Porque tem algo muito mais profundo que tem que ser tratado. Então, se você passa por uma situação como essa, ou conhece alguém, né? Esteja em oração, né? Vamos buscar as informações também corretas para poder ajudar, porque a denúncia ela é necessária e é difícil fazer sozinho, então que nós mesmas, né, possamos ser usadas por Deus para ajudar
numa situação dessas, porque a gente tem que chorar com os que choram também. É verdade. Uhum. Ai, Daya. Olha, foi muito bom te ter aqui, te ouvir. Que Deus continue te usando muito no teu trabalho. A gente comentava antes, né? Às vezes não dá pra ali, né? Por causa que tu tá na tua profissão, tu tá naquela posição, não dá pra tu falar sobre Deus, assim, de forma tão específica. Mas tu carrega o Espírito Santo dentro de ti. E isso com certeza já faz a diferença, né? Que tu continue sendo luz nesse meio. Quem sabe aí outras meninas não se interessam nesse assunto. Pra, né, uma possibilidade de profissão. Não é fácil. A gente ainda comentava, eu perguntei, Daya, tu faz terapia? Provavelmente. Pra não carregar pesado, tudo isso né? nos ombros. A gente vê coisas muito difíceis, É um né? mundo que se abre, assim, que é distante pra gente, né? E aí tu se depara com uma realidade muito dolorida, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai te dar graça, vai te dar força pra, como a Carol falou também, quando tu tiver uma oportunidade de levar mais do que uma ajuda, mas levar Jesus pra essas mulheres, né? E foi muito bom essa nossa conversa, que não fique só nessa, né? Exato, não, foi muito bom. Gente, muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui, nos assistindo. Deixem o comentário de vocês. Tem sido bem especial realmente, né, Josi, tá aqui. sendo bom. E, antes de terminar, só precisava fazer uma pergunta. Porque a Daya, gente, ela chegou com um bolsão, a gente deveria até ter mostrado. E às vezes ela chega na igreja com pasta, com caderno e com agenda. Mas o que não pode faltar na tua bolsa? Ai, meu Deus. Olha, o que não pode faltar é minha identidade, muitas vezes, por conta que eu fico sempre receosa nesse sentido do trabalho em si, de acontecer alguma coisa e eu estar sem identificação. Só? Então, identidade e, enfim, algum meio de questão de me locomover, então, no mínimo, o celular, o dinheiro. Tá precavida. Tá precavida. Interessante a identidade. Pra vocês verem como essa moça que ela trabalha, às vezes, em lugares não muito fáceis. Coloquem ela na oração de vocês. Sim. Então é isso, gente. Tenham uma boa noite e até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.